Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 1, versículo 29. São João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Grande Criador, te rendemos graças por sua bondade, por sua misericórdia, por nos sustentar, por nos dar força e vida, por nos dar a mensagem da hora, que estamos certos de que é a verdade do Senhor, a única verdade na terra. Como o Senhor diz, eu sou a verdade. Tu és esta palavra, tu és esta verdade. E esta verdade és tu. Por isso pedimos que enquanto falamos desta mensagem, que o Senhor possa enriquecer nosso vocabulário, nossa vida, nossa fé, nosso ânimo, para poder te bendizer melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, eu quero prosseguir em mais uma pequena palestra com vocês sobre símbolo. É uma pequena mensagem que queremos transmitir. Símbolo. A gente tem falado de várias coisas esta semana. Quem ouve, quem acompanha pela internet sabe. E eu quero tomar algumas partes de que já falei para poder ministrar a palavra a você. Agora, nós temos centenas e centenas de pessoas que estão nos ouvindo. Não é somente nós aqui. Nós somos um grupinho muito pequeno, em vista do que temos aí fora nos ouvindo. Mas graças a Deus por nós, né? Porque teria que ter nós aqui para sustentar esta mensagem nesta cidade. O símbolo quer dizer uma figura também. Símbolo é figura. É um objeto que representa algo. Aquela figura, aquele objeto. É como lemos aqui o cordeiro. O cordeiro é uma figura. Ele representa algo. Tem hora que você pensa, o cordeiro é um cordeiro. Não. Então vamos começar aqui. O cordeiro, no que vamos falar, o cordeiro não é animal. Oh, mas eu conheço cordeiro é animal. Mas o que estou falando sobre símbolo, cordeiro não é animal. Cordeiro é um homem. O que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era esse Cordeiro? Jesus, era um homem. Mas o símbolo, já pensou bem, eis o bode de Deus. Não dava certo. Entende? E no Velho Testamento, o bode carregava o pecado também. Certo? Mas
aqui no Novo Testamento não era um bode, era um cordeiro. Então a gente precisa acompanhar estes pensamentos deste símbolo, que é coisa tão simples, e ver que este cordeiro não é um animal, este cordeiro é um homem. É Cristo no Oriente. Isto é um cordeiro. Por isso, no tempo de João, que foi o precursor da primeira vinda, guarda bem os precursores, porque temos um precursor da primeira vinda e temos um precursor da segunda vinda. João Batista foi o precursor da primeira vinda. Então, ele com os seus discípulos, ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele tempo, Deus tinha que vir como cordeiro. Isto é, natureza de cordeiro. Natureza que sofre, natureza que apanha, natureza que não revida. Eles batiam de um lado, ele virava o outro. É porque ele era cordeiro. Se ele fosse um bode, o primeiro tapa que dava, o primeiro puxão de barba, ele já dava um grito e um chute. Mas não, ele não era um bode, ele não era um cachorro para ladrar, ele era um cordeiro. E o cordeiro era para morrer em silêncio. A Bíblia diz: ele foi levado como cordeiro mudo, ovelha muda, perante os seus tosqueadores, e não abriu a sua boca. E esse é o tipo que nos representa. Ele também disse: aprendei de mim. Ele está dizendo: aprendei da minha natureza de cordeiro. A maioria de nós queremos outro tipo de natureza. Uma natureza que revida, uma natureza que briga, que discute, uma natureza que vira as costas, uma natureza que aborrece os outros. Isso não é a natureza do cordeiro. Então nós devemos acompanhar este cordeiro. Deus começou como cordeiro, e ele tomou o cordeiro animal por ser um cordeiro que é simples, que é humilde, que não revida, que não reclama seus direitos, diz o profeta. Diz: o cordeiro não reclama seus direitos. Ele entende quando ele está errado. Se falar para ele: você errou, ele entende que ele errou. Ele é cordeiro. O bode pode dizer: eu não. Mas isso aí é somente para os bodes fazer essas coisas. O cordeiro, não, o cordeiro, ele aceita correção, ele não vira as costas e vai embora. É cordeiro. O cordeiro tem que ter alguém para o defender. Por isso, quem foi que Deus mandou para defender o cordeiro? A pomba, o Espírito Santo. Outro símbolo, a pomba descendo sobre o cordeiro. O irmão Brana disse: se ele fosse um lobo, ele exalaria um mau cheiro e já expulsaria aquela pomba. Mas ele era um cordeiro. Ele aceitou a pomba descer sobre ele. Então você tem uma natureza humilde de cordeiro e você tem uma natureza limpa de pomba. E nós estamos representados nisso também. Se somos cordeiro e se temos o Espírito Santo. Se somos cordeiro, a pomba desce sobre nós, que é o Espírito Santo. Aí faz de nós uma vida dócil. Mas a maioria de nós não somos dóceis, somos brutos. Então precisa de uma mudança. Precisa de tirar a natureza que temos e colocar outra natureza. Então fazer uma transfusão de natureza. Você tira essa natureza mundana, pecaminosa, e através do batismo do Espírito Santo, você se reveste, se apossa de uma natureza
limpa e abençoada. Amém? Então, é bom a gente seguir esse cordeiro, este símbolo, esta pomba limpa. Não come qualquer coisa. O urubu come qualquer coisa. O abutre come qualquer coisa. A pomba não, ela só come semente. E assim é o Filho de Deus, semente. A palavra de Deus é semente. E esse Filho de Deus que tem o batismo com o Espírito Santo, ele come essa semente, a palavra, certo? Comendo a palavra, ele não vai comer carniça, ele não vai comer as coisas do mundo, ele não vai participar das coisas do mundo, ele não vai viver uma vida vulgar, pecaminosa, como o mundo. Ele é revestido de uma natureza, que é a natureza da pomba, o Espírito Santo limpo. Não misture com o pecado, separa-te do pecado, porque isto mostra que você tem o Espírito Santo. Quando fica tudo misturado com o pecado, o Espírito Santo não mistura com o pecado. O Espírito Santo faz uma separação entre nós e o pecado. O que afasta o seu rosto de nós, para que não nos ouça, diz Isaías, eles são os vossos pecados, que separa você de Deus, que me separa de Deus. E o homem é um pecador por nascimento. Aí ele, quando você nasceu, já nasceu em pecado. Você nasceu pelo sexo. Por isso Jesus veio e mostrou um novo nascimento, que é nascer agora do Espírito, da água, da palavra e do Espírito, para você nascer. Nicodemos precisava nascer da água e do Espírito, porque o primeiro nascimento, nem para Nicodemos, nem para mim, nem para você, funciona diante de Deus. Por isso ele trouxe um novo nascimento, isto é, nascer de novo da palavra. Quando você nasce de novo, você tem uma natureza nova. Quando você nasce de novo, você tem um nome novo. Isto é bom saber. Se você nasceu de novo, tem um novo nome. Nós tivemos durante todas as 7 eras da igreja um nascimento sem novo nome. Tivemos um nascimento seguindo o nome Senhor Jesus Cristo. Mas para o tempo em que vivemos, que o irmão Branham mostra que nós devemos nascer outra vez desta mensagem. Para nascer desta mensagem, você vai nascer com um novo nome. Você já não vai nascer mais com aquele nome antigo. Foi muito bom, eu fui cristão, muito bom. E se você quiser, eu posso até te dizer que sou cristão. Eu posso também trazer mais uma qualidade sobre mim, não só de cristão, que é uma grande qualidade, mas eu posso ter outra qualidade, que é do novo nome. Sou um cristão bramita, certo? Isso aí são qualidades que as pessoas precisavam aprender. Não é para as denominações. Gente, as denominações não aprendeu nem o nome do Pai. Você escuta os grandes pregadores, as grandes igrejas, todas cheias, mas eles não conheceram nem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aí Deus vem trazendo para nós este nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, no qual nós fomos batizados, e ainda nos oferece um outro nascimento. E você teve esse nascimento, muito bom, você nasceu do Cordeiro. Aí temos que entrar num outro lado agora, porque eu sou o leão. Então você precisa de um novo nome, de um novo nascimento. Você com o primeiro nascimento, você é um cordeiro.
Tem gente que nem cordeiro é, por quê? Nem nascer de novo. Tem que nascer de novo, mostrar que é um cordeiro, que não é mais a sua natureza que manda, não é o que você pensa, o que você fala, mas é o que Deus falou na Bíblia que vale. Aí quando você nasce de novo da mensagem, como o profeta ensinou, você tem que nascer de novo da mensagem. Aí você nasce com um novo nome. Você tem um novo nome, você tem uma nova natureza que vem desta mensagem. E esta nova natureza é de quem? Do leão. Você tem uma nova natureza, é do leão. Agora, o cordeiro se dobra. Esta é a vida cristã que você precisa carregar. Com mais algo, não apenas aquilo da vida cristã. Você tem que ter algo mais, porque Deus deu algo mais. No tempo de todos estes homens, aí atrás, Lutero, Wesley, pentecostais, Deus não tinha dado o que Deus deu para nós depois que veio o profeta William Branham. Então, nós ficávamos só com aquilo, mas agora temos algo mais. Se o cordeiro é simbólico e ele é um homem e não um animal, ele é o homem, Cristo no Oriente. Agora você não está vivendo mais no Oriente. O Oriente é Jerusalém. A mensagem começou lá, mas a mensagem, como a civilização, diz o profeta, caminha com o sol. Então você vê que ela começou lá no judaísmo e veio se pôr aqui nos Estados Unidos entre os gentios. Olha, nasceu entre os judeus, mesmo que ele não era judeu, porque ele era Deus. Ele não era judeu, ele não era gentil. Jesus era Deus, Deus mesmo feito carne. Amém? Apenas tem uma coisinha aqui que eu acho que é bom eu ler para você, porque faz parte dos selos do que nós estamos pensando. 247 os ungidos dos últimos dias. Vemos evidentemente, depois que os 7 selos foram abertos, isso é para revelar esse mistério. O que é essa trindade? Veio. Onde foi chamado de trindade? Veio. Onde na Bíblia alguma vez ela fala a palavra trindade? Não tem lugar nenhum na Bíblia. Onde poderia haver 3 deuses? Que pudéssemos adorar 3 deuses e não sermos pagãos. Como eles podem estar separados? Como Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz, como eles podem estar separados quando ele disse, eu e meu Pai somos um. É a grande revelação que as pessoas dentro da mensagem ainda não têm. Eu e meu Pai somos um, não somos 2. Irmão Branham está mostrando que como eles podem ser separados se ele disse eu e o meu Pai somos um. Agora você lê a mensagem, por favor, vocês crentes da mensagem. Aos crentes denominacional, lê a Bíblia, certo? Você vai na Bíblia, São João 10:30, e você vê, eu e meu Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então é só você tomar a Bíblia. Agora vocês da mensagem, além da Bíblia, vocês podem tomar a mensagem do profeta, porque o profeta veio para restaurar o que o povo não teve aí atrás. Eles perderam, depois do Pentecostes de Pedro, eles perderam a realidade, a palavra. Aí Deus mandou um profeta restaurando as coisas para nós. Veio Lutero, ele era reformador. Wesley, Pentecostes, isso é uma reforma que vem fazendo. Quando chega nos pentecostais, é uma descida de um dom sobre o povo. Mas eles ainda não tinham a revelação da deidade, isto é, do único e verdadeiro Deus. Deidade é um Deus. Você crê num Deus, e esse Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, quando ele veio como cordeiro, você aproveita 2000 anos de cordeiro, de perdão, de misericórdia, de libertação, de mudança de natureza. 2000 anos. Foi muito bom. Nós queríamos que isso permanecesse e não tivesse mais nenhuma mudança. Mas ele é cordeiro, mas também é leão. Ele é primeiro, que é o cordeiro, e ele é o último, que é leão também. A gente tem que tomar a sua palavra como ele é. Ontem, hoje e para sempre, ele é o mesmo. Você vê ele como um cordeiro, ele é Jesus Cristo. Agora, você tem que acompanhar a Bíblia e ver ele como um leão. Nos dias da voz do sétimo anjo, então nós temos ele, aquele mesmo cordeiro. Ele mudou, agora ele é leão. Aquele mesmo alfa, ele veio em outro morfe. Morfe é mudança de corpo. Ele veio num outro morfe, ele estava no morfe Jesus, agora ele veio no morfe Brana. No morfe Jesus, ele é o cordeiro. No morfe Brana, ele é o leão. O leão viria em que tempo? Bom, nós temos aqui a Bíblia para vermos capítulo 10 de Apocalipse, verso 1 ao 3. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então, nos dias de Apocalipse 10, você não tem o cordeiro. O cordeiro converteu em leão. Você tem o cordeiro em Apocalipse 5, porque ele é o intercessor. Ele é o cordeiro sangrento, intercedendo por nós 2000 anos. Mas ele saiu do trono da intercessão, tomou o livro que ninguém podia olhar para ele. Olha, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quem lê a mensagem de Mombrana sabe o que eu estou falando. Ele tomou o livro, que era a Bíblia, no capítulo 5 de Apocalipse, e abriu o livro, desceu com o livrinho aberto. Agora ele é leão. Vocês viram aqui? Ele brada como leão. Então agora tem uma natureza diferente. Além de você ter a natureza do cordeiro, as qualidades do cordeiro, você tem que ter agora a natureza do leão. O leão, o irmão Brana diz que aponta para a palavra original. Então você tem a natureza do leão, você tem uma palavra perfeita, você tem uma palavra original. O leão é o rei da selva. Quando ele grita, urra, brada, tudo cala. O irmão Brando diz, até os grilos calam. Porque o leão bradou e disse, é hora de dormir. Pare de pentecostalismo. Pare de pulos e gritos. É hora de descanso. Mas eles nunca perceberam isso, nunca valorizaram o leão, e ele desobedece. Os animais na selva obedecem o rei. Os homens na terra não obedecem o rei. O rei é Jesus. O rei falou. Agora o rei está em quem? Porque você tem ele como Cristo, o Cordeiro, mas quando ele vem em Apocalipse 10, aquele Cristo que é o ungido, que vem em Apocalipse 10, ele brada como leão.
Já não é mais como cordeiro, ele brada como leão, trazendo uma revelação de 7 trovões. O leão é branco no ocidente, o cordeiro é Cristo no oriente, o leão é brana no ocidente. Agora, no tempo de Jesus, você pecava contra o Filho do Homem e era perdoado. No tempo de Jesus, você pecava contra ele, está aqui em Mateus 12, versos 31 e 32. Blasfemar contra o Filho do Homem, naquele dia, tinha perdão. Aquele Filho do Homem era cordeiro, era um homem, era o sacrifício pelo pecado naquele dia. E quem pecava contra ele tinha perdão. Aí ele mesmo diz no verso 32 do capítulo 12 de São Mateus: mas toda blasfêmia e pecado contra o Espírito Santo não haverá perdão. Não há perdão nem neste século, nem no porvir. Ele estava dizendo: no Oriente há perdão, no decorrer das eras há perdão, mas quando ele viesse como leão, era o Espírito Santo vindo como leão. Blasfemar contra o Espírito Santo, guarde bem, o Espírito Santo veio como cordeiro, Jesus, você tinha o perdão. O Espírito Santo vem como leão, em brana, não tem perdão. Ele diz: bom, eu quero é Jesus. É que Jesus não é Jesus mais. Se o povo soubesse, Jesus é brana, ele não é Jesus, mas ele mudou de nome. Os selos foram revelados, Deus mandou o 7º anjo, o novo nome estava escondido dentro dos 7 trovões. Os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Os 7 selos foram revelados nos dias da voz do 7º anjo, que chamou William Marion Branham. O nome 7º anjo, vamos dizer, é uma coisa simbólica. Elias. Mas ali era um homem com uma unção de Deus para trazer uma mensagem para o povo, e que não há perdão. Por quê? Quando eles pecaram contra Jesus, o Cordeiro, ele estava indo para o sacrifício, ele estava indo para o trono de intercessão, e ele diz: pecar contra o Filho do Homem é perdoado. Ele diz: mas todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aí ele não fala que é contra o Filho do Homem outra vez, mas o Espírito Santo seria derramado nos dias da manifestação do Filho do Homem como leão. Seria 2000 anos na frente. Por isso ele diz: não tem perdão quem blasfemar contra o Espírito Santo. Irmãos, o povo blasfema contra o batismo de Pedro no dia de Pentecostes. Você vai em qualquer crente dessas igrejas aí, se você fala sobre Pedro ter batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eles blasfemam. Eles falam que Pedro errou e que o certo é Mateus 28, 19. Esses são os blasfemos. Eles não conseguiram ver, e foi um período de cordeiro. Agora, meus irmãos denominacionais, o período de cordeiro que você falou que Pedro era um falso, que Pedro errou, esse período terminou. 2000 anos terminou. Agora ele veio como leão, não mais como cordeiro. E quando ele vem como leão, ele vem com um novo nome. O leão vem com um novo nome. Guarde bem isto. O cordeiro traz o nome. Quando Isaías falou que ele era o cordeiro, ele ia trazer o nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. Quando ele viesse como leão, ele traria o seu novo nome, o novo nome de Jesus Cristo. Por isso as pessoas ficam lá atrás e dizem: eu quero cordeiro, mas ele não é mais cordeiro. Eles dizem: eu quero Moisés, mas não é mais Moisés, era Cristo.
Eles dizem: eu quero Cristo. Não é mais aquele Cristo do Oriente, é o Cristo do Ocidente agora. Agora é Brana. Eles dizem: você é louco. Esta é a revelação da Bíblia. Vocês, crentes, nunca vão explicar para o povo o que é o ômega. Vocês vão explicar o que é o alfa. Aí você diz: mas e o ômega? O ômega é Jesus. Outra vez, é o que ele sabe falar. O ômega é Jesus, mas o ômega não é Jesus, o ômega é Cristo. O alfa é Jesus. O cordeiro é Cristo, Jesus. Mas aqui, no final, o ômega, o leão, não é Jesus. Mas nós lemos na Bíblia que ele é o leão da tribo de Judá. Mas antes dele ser o leão da tribo de Judá, que é rei para os judeus, rei no milênio, ele é rei do seu povo de Apocalipse. Se você ler os primeiros versículos, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 5, você vai encontrar que ele é nosso rei. Certo? Ele já fez o seu trabalho a nosso favor, ele intercedeu a nosso favor, e agora ele está dizendo que nós somos rei com ele, nós reinamos com ele. Porque as pessoas não podem ver esta manifestação que nós estamos vivendo hoje? É porque não veem a manifestação que foi lá no tempo do Cordeiro. Se eles conseguissem ver. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Então, ele nos fez reis e sacerdotes. Se você notar, quando é que ele tem nos feito reis e sacerdotes? Se está no livro de Apocalipse, e Apocalipse é tirando o véu, mas tem que tirar o véu do Apocalipse. E quem pode tirar o véu do Apocalipse seria o Espírito Santo nos dias da voz do sétimo anjo. Assim como o Espírito Santo veio como uma pomba e pousou sobre Jesus. Como é que Deus veio no tempo de Brana e pousou sobre ele? Como fogo, como coluna de fogo. Ali estava provando que era o leão daquele tempo. Lá no Rio Ohio, em 1933, ele estava batizando a 17ª pessoa. E todo mundo correu naquela hora, porque apareceu uma coluna de fogo no céu, estava sobre ele, e disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Era o Espírito Santo descendo sobre ele naquele dia, para trazer a unção para o momento da revelação. Por isso ele teve em 33 a descida desta unção, que ele começou a pregar. O batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não pregava batismo em trindade, era em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas dali para cá vem a unção para que ele possa manifestar Jesus Cristo como leão. Nos dias de Jesus Cristo era o Filho do Homem. Nos dias de William Branham era a manifestação do Filho do Homem. Tem diferença? Eu acho que eu tenho que aproveitar meu tempo, porque preciso deixar essas coisas para vocês. 260, os ungidos dos últimos dias. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, 1 ao 7. Olha para você ver, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, de 1 ao 7. Tem que ter um corpo
que revela, isto é, que manifesta, que faz claro para o povo este Filho do Homem. E ali estava o corpo de Brana. Por isso ele diz, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, de 1 a 7. Quando Apocalipse 10, de 1 a 7 foi revelado, estava sendo revelado o Filho do Homem. Mas não estava sendo revelado o Filho do Homem Jesus. Porque Jesus é Alfa. Jesus é o primeiro. E aqui ele tem um outro nome. Por isso que ele aqui é Ômega. Aqui ele é o último. Aqui ele é o último mensageiro. Aqui ele é o leão. Manifestando no tempo de William Branham. Guarda bem, ainda não é. Guarde isso aí. Não é leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá é quando vier o milênio. É rei no milênio. Mas aqui, ele é leão para revelar os selos. Quando ele foi leão, bradou como leão, aí apareceu 7 trovões. E João ia escrever. E a voz disse para ele, não escrevas. Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Vocês estão prestando atenção? Vocês querem que eu pare? Aleluia. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, isto é, foi manifestado. A hora que eu apareci aqui no púlpito, eu fui revelado para vocês. A hora que eu estava ali atrás, eu estava escondido. O Filho do Homem estava escondido. Quando apareceu Apocalipse 10, de 1 a 7, o Filho do Homem foi revelado. Porque nos dias da voz do 7º anjo, o Filho do Homem, Cristo, leão, estaria rugindo e trazendo a revelação dos 7 selos. O Desvelar 341, o irmão Branham diz assim, agora, Senhor, que Apocalipse 10 está revelado. Isto é, Apocalipse 10 não era revelado, mas quando veio o 7º anjo, aí apareceu o Apocalipse 10, apareceu 7 trovões. As pessoas ficam pensando que são 7 trovões. 7 trovões é aquilo que apareceu. Não podia escrever, não escreva, era Brana. Aí os 7 trovões apareceram, Apocalipse 10, de 1 a 7, apareceu. E o que era aquilo? A manifestação do Filho do Homem. William Branham em si não é o Filho do Homem, ele manifestou o Filho do Homem. Jesus Cristo é o Filho do Homem, porque ele é Deus. E por que ele era Filho do Homem? Porque ele era Deus profeta. Agora, por que William Branham não é o Filho do Homem? Porque William Branham não é Jesus Cristo. Porque William Branham é a manifestação do Filho do Homem. Porque ele está manifestando o mesmo ministério do Filho do Homem que foi manifestado como Cordeiro há 2000 anos atrás. Agora manifestou como leão em Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? Ali ele manifestou. Leia quando você chegar em casa a mensagem do 7º anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. É difícil para as pessoas muitas vezes entenderem, aí acaba não crendo que o irmão Branham teve o ministério do Filho do Homem. Porque eles vão dizer, mas William Branham não é o Filho do Homem. Não é o Filho do Homem porque ele não é Jesus Cristo. Mas ele revelou o ministério do Filho do Homem porque ele era o corpo no qual o Filho do Homem tinha que manifestar. O corpo nos dias do leão. Nos dias do Cordeiro foi Jesus, mas nos dias do leão não pode ser o corpo Jesus. O corpo é Brana.
nos dias do Cordeiro foi Jesus, porque foi o nome de Deus, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Mateus 1, 22, 21 a 23. Mas quando chega aqui nos dias da voz do sétimo anjo, ele está revelando, quer dizer, ele manifestou o ministério do Filho do Homem. Aquele Jesus Cristo não pode vir mais ele mesmo com aqueles sinais de cravos. O irmão Branham diz: se ele aparecer para mim com os sinais do cravo, com o sinal daquela lança que o furou, eu não o crerei. Eu não crerei nele. As pessoas creem em qualquer coisa, porque ele não vai manifestar para nós com mãos furadas aqui. Aqui ele vai manifestar como leão. Ele vai manifestar aqui para nós como revelador da palavra. Como cordeiro, ele já manifestou lá atrás. Agora ele manifestou como leão nos dias da voz do sétimo anjo e revelou, fez claro, manifestou o ministério do Filho do Homem. Irmãos, olha, eu acho que por eu só ter 4 anos de grupo, eu tento fazer a coisa mais clara para você, porque aí eu não sei falar difícil, porque eu sei que difícil é falar fácil. Entendeu? As pessoas não vão perceber isso, porque quando você fala fácil, é fácil para os outros entender. Mas se você fala com pompas, com grandes palavras, o povo fica voando. Então eles deveriam saber que quando está sendo falado a mensagem, a gente está falando com a maior simplicidade. Qualquer Pedro entende. Qualquer Maria Madalena entende. Mas Anás e Caifás, grandes homens, pregadores por todo lado da mensagem, não vão entender. Por isso que os grandes personagens não entendem, porque isto vem em simplicidade. Deus falando fácil, Deus falando simples. Foi isso que ele fez no Pentecostes, foi isso que ele fez quando ele usou Pedro. Por que usou Pedro? Porque Deus quer falar fácil, e é difícil para um erudito falar fácil. Por quê? Empobrece seu vocabulário. Para ele falar e ser honrado, ele tem que falar difícil. E Deus usou Pedro porque ele falava simples, falava fácil de entender. Amém? Então, olha, eu vejo tão claro isso daqui, não precisa ficar batendo muito, mas eu vejo tão claro o cordeiro, que não é um animal, é um homem, Cristo no Oriente. Eu vejo normal ele perdoando. Mas nos dias da descida do Espírito Santo, se você procurar na mensagem do irmão Branham, hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 135. Irmão Branham diz que o dia da blasfêmia, que não é perdoado, ele diz, é esse dia que estamos vivendo. Então, é esse dia que o Espírito Santo desceu. Mas no dia de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Humilde, simples, limpo. Mas nos dias de Branham, o Espírito Santo desceu em forma de fogo, coluna de fogo, juízo, para mostrar, eu fui cordeiro, agora eu sou leão. Eu vim como uma pomba, mas agora eu sou uma coluna de fogo. É a manifestação de Deus, e as pessoas não percebem. Então o irmão Branham diz, o que é isto? Você pode separar isso então? Ele diz, o anjo. Não é o anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro, que é o anjo,
está revelando, quer dizer, manifestando o Filho do Homem. Você tem só que aprender isso. William Branham não é Jesus Cristo, por isso ele não é o Filho do Homem, mas ele é a manifestação do Filho do Homem. O único corpo na terra no século XX que tinha para manifestar o Filho do Homem era um corpo chamado Branham. E Branham era do tempo do leão. A sua mensagem de revelação era do tempo do leão. O seu nascimento era do mês do cordeiro. Mas a revelação do seu ministério era do tempo de leão. Ele nasceu em abril, mas a revelação que veio para nós é no tempo de leão. Amém. Aí o irmão Branham diz assim: pode você separar isso agora? Separar isso. Deixa mais uma vez. Jesus é o Filho do Homem, Branham é a manifestação do Filho do Homem. Você pode separar agora, mas sem o corpo Branham não teríamos a manifestação do Filho do Homem. A manifestação tinha que ter um corpo. Você não pode manifestar sem um corpo. Deus manifestou em carne. Ele tinha um corpo, chamava Jesus. Agora, Deus manifestou para revelar os selos, Apocalipse 10, cumprindo exatamente esse espaço de tempo. Une todas essas escrituras. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Une essas escrituras, Apocalipse 10, 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Une a escritura, São Lucas 17, 30, o dia da manifestação do Filho do Homem. Amém. É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, é o grão, ele próprio, novamente. Então, isso aqui é o tempo que hoje estamos vivendo. Estamos vivendo no tempo que, se você blasfema, não tem perdão, porque não é o tempo do Filho do Homem no Oriente, é o tempo do Filho do Homem no Ocidente, é o tempo do nome no Oriente, agora é o tempo do novo nome no Ocidente. Por isso ele veio e diz: você sabe, irmão Lee, o que quer dizer, o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Vamos deixar que isto desça em nosso coração e saber que esse dia que estamos vivendo, quem peca, quem fala contra a mensagem do profeta, e se você notar, quem fala contra a mensagem do profeta, sabe quem é? Quem crê no profeta. Exatamente isso. É quem crê. Não é como no tempo do irmão Branham. Quem foi que falou mal no tempo do irmão Branham? Eu ia ler isso tudo aqui, parece que ainda não chegou a última para mim, mas quem falou mal no tempo do irmão Branham? Ele trouxe a mensagem tão clara, foi só falar, ele lembrou, de trazer estas coisas para nós nos dias de Janes e Jambres. Foram os dias pentecostais. Eles combateram o irmão Branham. Eles não creram no irmão Branham. Hoje não são os pentecostais, eles não creram no irmão Branham, eles não creram no batismo em nome de Jesus Cristo, os pentecostais não creram. Agora, quem combate a mensagem hoje é o povo da mensagem, é o povo de Branham. Quem matou a Jesus foi o povo de Jesus. Quem crucifica Branham é o povo de Branham. É a primeira e segunda etapa que não consegue ver a manifestação do Filho do Homem. É Deus manifestado numa carne que é outra carne, não é Jesus. É Deus manifestado como leão em William Branham,
para mostrar para nós: este é o tempo da revelação dos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. 132 da antiga tradução, acho que 283 dessa nova tradução. Você é só procurar, você vai encontrar. É o que o irmão Brana disse. Foi revelado. Os 7 trovões foram revelados. Está tudo dentro dos 7 selos. E as pessoas não podem perceber. Assim como o Filho do Homem está aqui revelado em Apocalipse 10. Ele está dizendo aqui, ó, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado. Apocalipse 10, 1 ao 7. Esse é um ministério que tinha que vir nesse tempo final. Então, recapitulando e terminando, por favor, tenha paciência comigo. Eu quero recapitular uma outra mensagem. O esposo não é um homem, é a palavra revelada. Vocês veem? O esposo, as pessoas ficam esperando um homem, porque aqui o esposo é um homem. Mas o irmão Brana pregou: o esposo não é um homem. Ele diz: o esposo é a palavra revelada. O companheiro é a palavra revelada. Ele deixou claro que a festa das trombetas 101, o esposo é a palavra revelada. A esposa não é uma mulher. A mulher é uma figura apenas, porque a mulher representa a igreja. Mas a igreja não é uma mulher. A igreja, que é a esposa, hoje é um ministério. É o ministério de João. É Apocalipse 10, 8 a 11. Não é uma mulher. Nós estamos na era da mulher falar, até dentro da mensagem. Aquele povo primitivo da mensagem aqui no Brasil, que colocou as mulheres toda calada, hoje está colocando elas ler a mensagem para o público. O que eles estão fazendo? Voltando ao vômito. É o que eles estão fazendo. Eles jogaram isso fora, eles vomitaram isso quando a mensagem chegou no Brasil. Hoje eles estão colocando elas para poder ler a mensagem para eles, porque eles não podem ver esta manifestação. A esposa não é uma mulher, a mulher é um símbolo. A esposa é um ministério. É o que eu preguei esses dias. Então o cordeiro, você vai ver este símbolo. O cordeiro não é um animal. No símbolo que você vê ele como animal, mas ele não é um animal. O cordeiro é um homem, e esse homem é Cristo no Oriente. O leão não é um animal. Você diz: mas você está doido? Eu creio que o leão é animal, porque é uma figura, é um símbolo. Fala de leão, mas o leão não é um animal. O leão era brana no Ocidente. Apocalipse 10, de 1 a 7, é leão. Apocalipse está mostrando para nós que ele viria como leão para esta segunda vinda. E ele veio como cordeiro na primeira vinda, mas como leão, ele veio na segunda vinda. Segunda vinda, vocês têm que ver que não é arrebatamento. Segunda vinda é quando ele veio como filho do homem. Esta é a segunda vinda. Em 1963, ali é a segunda vinda. Deus vindo no monte pôr do sol. Fotografaram Deus. Uma nuvem branca, uma pirâmide de 7 anjos e Jesus no meio, vindo da eternidade. O que era aquilo? A vinda de Cristo. Antes, em 1933, o que era? A aparição. Como foi a aparição? Ele apareceu como uma coluna de fogo, como uma bola de fogo sobre o rio Ohio. Aquilo era uma aparição. Até 63, a hora que começou a manifestação do Filho do Homem, então não era a aparição, era a vinda.
O povo nunca pôde ver isto. Por isso eles estão esperando vinda para frente. Para frente é rapto. Rapto é ida. É sair daqui. Por isso o irmão Brana pregou a mensagem: o rapto. Porque Deus tirando sua igreja da terra para a glória. Amém. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por podermos ver um pouquinho destes símbolos. Não podemos estudar tudo, ver tudo, não temos tempo para tudo, mas estamos agradecidos por este que nós lemos hoje, este símbolo, esta figura, algo que representa, alguma coisa está sendo representada. O leão está sendo representado. E quem é? É Brana. O cordeiro foi representado. Quem era? Cristo Jesus. Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por esta revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traga na mente deste povo Cristo no Oriente, o cordeiro. Traga na mente deles Brana no Ocidente, o leão. Assim como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda. A vinda do Filho do Homem foi quando o Senhor veio para revelar os 7 selos, os 7 trovões. Obrigado por esta revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou. A mensagem é luz, é o próprio Elohim, a mensagem é Jesus. Você e pra mim, Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com Brana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a visão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, Ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, Ele ama você e também a mim.
Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, Ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo Ele está, Ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo Ele está, Ele sempre